Havia um homem que sonhava em criar a melhor sobremesa do mundo. Ele passou anos aprimorando suas habilidades para competir na maior competição. Ele liderou sua equipe para criar uma bela fênix feita de açúcar, e todos já achavam que ele havia vencido a competição. Infelizmente, sua vida foi interrompida quando sua própria sobremesa caiu em cima dele. Em seu último suspiro, ele começou a se arrepender de como sua vida acabou. Ele queria realizar seus sonhos, mas Deus foi injusto. No entanto, Deus tinha outros planos para ele e decidiu reencarná-lo em outro mundo. Ele nasceu como Mil Mortaine, filho de um nobre general. Apesar de ser um nobre, seu pai sempre fez o possível para ajudar seu povo e ensinou a Mel a importância de ser gentil com os outros. Aos 9 anos, Mil já foi treinado por seu pai para se tornar um grande espadachim. Apesar de não ser o melhor e de querer ser pasteleiro, Mil continuou a praticar e a aperfeiçoar os seus dotes. Seu pai foi fácil com ele, usando apenas uma mão, mas ao mesmo tempo, ele foi rígido em seu treinamento. Ele o ensinou que largar a espada em um campo de batalha era equivalente à morte. Mil seguiu seu pai com dedicação, tentando desviar de cada golpe enquanto Mal balançava sua espada. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas não de treinamento porque, na mente de Mil, a maior batalha era escolher qual sobremesa ele faria a seguir. Claro, isso o levou a perder sua espada. Não é o mesmo que usar uma faca de manteiga. Após o treinamento, uma pessoa veio relatar que estava quase na hora do café da manhã, e o general tinha alguns relatórios para repassar. O general queria ouvir os relatórios ali mesmo. A pessoa disse a ele que havia boas e más notícias, mas a pessoa que deu a notícia informou que a colheita de feijão seria enorme. Assim como Mil prometeu a eles, seu território sempre foi estéril, o que tornava impossível para as pessoas cultivarem. Mas Mil usou o conhecimento do outro mundo para melhorar o processo de cultivo e colheita de suas terras. Após saber da notícia, Mil passa a dar mais dicas de como melhorar o cultivo e quais pratos poderia fazer, confundindo o pai, que nem entende como o filho entende tanto de terra. Mas Mil não pôde revelar a verdade de que ele havia reencarnado. Em vez disso, ele simplesmente ignorou como se tivesse apenas pensamentos malucos. No entanto, o clima mudou rapidamente quando chegou a notícia de que 50 bandidos estavam à solta e se dirigiam para sua cidade. O pai de Mil estava ansioso, sabendo que os bandidos iriam destruir os campos e arruinar seus planos de fazer sobremesas. Ele não queria que bandidos arruinassem seus sonhos. Seu pai queria saber quanto eles tinham que preparar. Foi apenas um mês. Seu pai queria reunir os aldeões e armá-los. Mas Mil sabia que isso era loucura. Eles conseguiriam no máximo 30 homens no total para defender a terra. E se os bandidos conseguissem cercar o local, não conseguiriam sobreviver a longo prazo. Ele ouviu a conversa do pai. Eles não podem pedir reforços porque outros senhores próximos já perderam contra os bandidos. E se eles conseguissem enviá-los e vencer a batalha, eles poderiam usá-lo para tomar a terra. A conversa fica ainda mais frustrante para Mil, que aos poucos vê o sonho se desvanecer. O subordinado de seu pai percebe e pensa que está começando a sentir a responsabilidade de se tornar o futuro senhor. Então ele sugere usar seu trunfo, Mil. O pai de Mil não entendeu o que ele quis dizer, mas o cara explicou que seria uma aposta. O general sempre confiou em sua intuição e percebeu o que queria dizer com o trunfo, a cerimônia de santificação, um ritual que despertará os poderes mágicos de Mil. Confuso, Mil não tinha ideia do que isso significava. Na mesa do café da manhã, seu pai fez um grande anúncio para a família. Ele disse a eles que Mil passaria por uma cerimônia de santificação, semelhante à cerimônia de maioridade em seu mundo. Embora seja tradicionalmente destinado a crianças de 13 a 15 anos, o pai de Mil acredita que o considerou adequado. Ele já tinha habilidades de esgrima boas o suficiente e também já era muito inteligente. A mãe de Mil ficou inicialmente chateada porque queria que ele tivesse mais tempo quando criança, mas acabou cedendo e o ajudou a se preparar para a cerimônia. A mãe acaba aceitando a decisão, mas antes queria prepará-lo. Ela perguntou pela irmã de Mil, e os dois começaram a sorrir para ele como idiotas. Mil sabia que estava condenado. Ele teve que enfrentar a maior vergonha de sua vida, se travestir. E seu pai simplesmente ignorou seu pedido de ajuda, o equivalente a sair para comprar leite neste mundo. Travestir-se era humilhante para ele, mas ele tinha que passar por isso. Eles até decidiram colocar maquiagem em seu rosto.
Nesse ponto, ele parecia apenas um palhaço. Depois de 3 dias de sofrimento, finalmente chegou a hora de ir para a capital real e completar o ritual. Seus amigos estavam torcendo por ele e dando-lhe a coragem de que precisava. Seu pai então colocou seu ri em seu ombro e começou a entoar um feitiço. O ar ao redor deles estava cheio de energia e, em uma fração de segundo, eles foram teletransportados para a capital. Mew ficou fascinado com as paisagens e todos os ingredientes que poderia usar em suas sobremesas. Apesar de sua curiosidade, Mew foi lembrado por seu pai que ele só poderia comprar o que quisesse se passasse na cerimônia. Ele até descobriu uma nova fruta chamada boncas, que tinha um sabor azedo. Ele queria comprá-los e tentar cultivá-los em seu território, o que impressionou seu pai, que pensou que Mew queria desenvolver o território e criar um exército. Mas como você pode imaginar, esse cara só pensa em fazer suas sobremesas. Quando chegaram à igreja, encontraram-se com o Padre Panda. Seu pai queria que Mew realizasse a cerimônia de santificação para obter suas habilidades mágicas. Esta cerimônia envolveu desafios físicos e mentais. Primeiro, eles mediram o poder mágico restringindo a pessoa e fazendo-a beber uma bebida amarga. Eles então os deixaram sozinhos em completa escuridão sem nenhum sentido. Normalmente, as crianças começam a gritar depois de alguns minutos, mas Mew era diferente. Ele passou o tempo todo pensando em criar novas sobremesas. Sua mente estava cheia de ingredientes e receitas. Seu pai e os padres pandas nem conseguiam acreditar. 2 dias depois, Mew se viu cercado por partículas de luz dourada que foram absorvidas por seu corpo. Seu pai e o padre panda não podiam nem acreditar em seu potencial mágico. Eles o acordaram e o levaram para a última parte do ritual. O padre estava prestes a ler uma escritura e, se Mew tivesse adquirido habilidades mágicas com sucesso, seria capaz de compreender seu significado. Quando o panda começou a ler, Mew de repente entendeu. A escritura era a própria magia. Seu pai percebeu que tudo corria bem e, no caminho de volta para casa, como prometido, eles pararam no mercado para Mew escolher seus boncas. Ele levou um bom tempo para escolhê-los e até ganhou um de graça do gentil lojista. 3 semanas se passaram e toda a cidade estava se preparando para o próximo cerco dos bandidos. As aldeias próximas já haviam sido atacadas e eles se preparavam para atacar as terras de Mew. Ele havia sido designado para ajudar nos preparativos da defesa e estava ansioso para ajudar. Ele sabia que seu exército era formado por fazendeiros, o que os tornava fracos e vulneráveis. Eles precisavam bolar uma estratégia e rápido. Eles criaram um enorme muro de defesa, encheram os poços e selaram as pequenas aldeias. Eles não queriam que os bandidos fizessem uma base lá. Os aldeões então iam se esconder na aldeia maior. A derrota era quase certa. Eles não tinham homens suficientes e sua comida duraria apenas 3 dias. Perdido em pensamentos, Mew foi subitamente interrompido pela chegada de seus amigos de infância Mark e Lume, que vieram ajudá-lo. Ele pensou que em um dia normal estaria brincando com eles, e esse pensamento lhe deu um plano. Ele os instruiu sobre como coletar pedras que poderiam ser usadas para atirar nos bandidos, mas também os alertou para ficarem longe do perigo. Enquanto Mark e Lume estavam recolhendo as pedras, de repente eles ouviram um som estranho. Eram os bandidos indo direto para sua aldeia. Eles correram de volta e alertaram sobre o perigo. O general então deu a ordem para que os aldeões lutassem por suas vidas e protegessem suas casas. Os aldeões começaram a entrar em pânico, com medo de não conseguir detê-los. O pai de Mew interveio para fazer seu discurso. Cada aldeão criou algumas bolas de coragem e decidiu que não os deixaria tomar suas terras. O general sabia que os bandidos iam atacar à noite, então começou a planejar onde seus homens estariam. O criado do general estava preocupado com o plano, mas pediram a opinião de Mew. Imagine confiar em uma criança de 9 anos em uma batalha até a morte. E adivinha? Ele não só tem 9 anos, mas também é confeiteiro. Esse garoto está comparando suas receitas a uma batalha completa. Como medir ingredientes ao assar pode ser comparado a conhecer os suprimentos de seu inimigo. E adivinha? O general concorda com o garoto por que não? O general entendeu esse conceito e saiu a cavalo para explorar a área. Isso permitiu que eles surpreendessem os bandidos e atacassem primeiro. Enquanto isso, Mew foi encarregado de proteger a aldeia na ausência do general. Ele procurou Mark e Lume para transmitir a mensagem de sinalizar o ataque com flechas de fogo.
Lume estava com medo de prejudicar o general, mas Mil permaneceu confiante de que seu pai os usaria como um guia para voltar se estivesse sendo perseguido. Ele sabia que seu pai estava intencionalmente atraindo os bandidos para um confronto breve e definitivo com uma agenda oculta para reunir as crianças. Embora possa parecer inaceitável envolver crianças em uma batalha, Mil sabia que era necessário ganhar tempo para elas. Enquanto isso, o general estava fazendo reconhecimento e avistou os recursos dos bandidos. Eles tinham 70 homens, 5 bons cavalos e alguns cativos da vila anterior. Lajes. Era um bom sinal que não carregassem muitas provisões. Com suas habilidades mágicas, o general foi direto para a batalha, fazendo o possível para diminuir o número de inimigos rapidamente. Alguns bandidos caíram. O líder dos bandidos era esperto, ele deu boas instruções e parou o ataque. Sem muitas opções, o general decidiu recuar em vez de atacar novamente. O bandido viu isso como uma oportunidade e reuniu seus cavalos para persegui-los. Mas eles cometeram 2 grandes erros de cálculo. A primeira foi que eles não perceberam a armadilha armada pelos aldeões. A segunda foi que eles nunca esperaram que a aldeia supostamente sem líder tivesse o líder mais poderoso de todos. O general avistou as flechas de fogo e imediatamente reconheceu o plano de Mil. Mil estava guiando seu pai para voltar, ao mesmo tempo em que dava sua localização ao inimigo. Seu pai sabia sua localização atual e qual caminho seguir para reduzir os danos aos campos. À medida que os bandidos se aproximavam da aldeia, Mil deu ordem a um bando de garotos para lançar um ataque total com estilingues. Os bandidos nunca esperaram ser atingidos por uma mistura de pedras de fogo bem no rosto. Eles começaram a fugir em pânico, mas as chamas os consumiram antes que pudessem escapar. Mas os bandidos não conseguiram escapar da ira das crianças. Apenas algumas horas antes, Mil havia reunido todas as crianças e explicado o plano. Ele sabia que seu pai deixaria os bandidos em perseguição, então criou uma estratégia para atacar os bandidos pelo flanco, que era seu ponto fraco. Ao usar as crianças, eles conseguiram superar os bandidos em número e usar seus estilingues com grande efeito. Seu pai e os lacaios se juntaram a esta emboscada atacando os bandidos, reduzindo ainda mais suas forças. Mas o líder bandido não desistiu. Ele conseguiu desviar da rocha e escalar a parede. Ele rapidamente matou um fazendeiro e desafiou o resto. Os camponeses o cercaram, mas ele era mais experiente em batalha. O líder dos bandidos ordenou que todos fossem mortos e a luta começou. Os bandidos tentaram pegar os aldeões e os lacaios do general, enquanto os garotos ainda faziam o possível para atirar pedras. Isso irritou o líder dos bandidos. Ele correu em direção às crianças e as atacou. O líder foi atrás das crianças enquanto o resto lutava contra aldeões e lacaios. As crianças não conseguiam mexer as pernas e logo o sangue espirrou no chão. Mil conseguiu empurrar o garoto para longe e foi atingido no ombro. O líder dos bandidos o usou como refém, e Mil aproveitou para mandar as crianças se esconderem. Mil viu um homem morto caído no chão e rapidamente pensou que poderia usá-lo a seu favor. O homem teve a cabeça queimada pelas rochas e Mil usou sua habilidade mágica para copiar o ferimento para os outros bandidos. Eles também começaram a sentir a cabeça queimando, causando confusão entre os bandidos e seu líder. Mil então usou o mesmo feitiço no líder, que o libertou. O líder dos bandidos não entendeu o que estava acontecendo e foi atingido por uma pedra quando ia perguntar se Mil era um